bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Paulo Eduardo Martins, jornalista e comentarista. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Bruno. É um prazer falar contigo, cara. Paulo, você tem se destacado como um dos raros jornalistas na TV brasileira que defende de forma franca e aberta as liberdades individuais, a economia de mercado, a concorrência, além de criticar de forma vigorosa e acertada o Estado e os governos. Os argumentos que você utiliza são também os argumentos de vários autores da escola austríaca que nós publicamos aqui no site do Instituto Mises Brasil. Você, por acaso, é leitor desses autores ou, eventualmente, do site? Qual é a origem, digamos, intelectual que você baseia as suas críticas? Bruno, sou, sim, um leitor do site. Descobri o site já há algum tempo, né? E, enfim, antes já conhecia alguma coisa do liberalismo clássico. E conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos, isso já há bastante tempo, né? E ele já tinha contato com a escola austríaca, eu não fazia a menor ideia, ainda não conhecia. E a gente fazia uma brincadeira, uma conexão aqui, Curitiba-São Francisco, era o nosso São Francisco Connection, tá? e ele me falou de Mises e tal, e me mandou alguns textos, e eu fiquei absolutamente fascinado, né, com a lógica que o Mises argumenta, a facilidade com que esclarece as coisas. E passei a receber alguns textos, depois descobri o Instituto Mises Brasil, mas antes disso ainda fui atrás das obras mesmo, né? Consegui um exemplar de Ação Humana aqui no Brasil, já bastante antigo, assim, e enfim, passei a partir daí expandir para outros autores, né? E há muita gente nova que escreve artigos ali também, que esclarece muito, né? Mas o eixo da coisa é do próprio Mises mesmo, Bruno. Depois dessas leituras, o seu trabalho como jornalista mudou? De que forma que foi o impacto profissional dessas leituras para o seu trabalho, Paulo? Na realidade, quando eu comecei o trabalho, eu já vinha fazendo essas leituras, sabe? Então eu não posso necessariamente falar numa mudança, né? Na verdade, eu me forjei e venho me forjando jornalista já através já contando com esses valores, com esse conhecimento, né? Mas como a média dos colegas desconhecem totalmente isso, eles me veem como um louco. Exatamente o que eu iria perguntar, se você, quer dizer, a sua convivência profissional, você já teve algum problema ou tem enfrentado algum tipo de problema pelo conteúdo das suas críticas, quer dizer, por essas leituras que você tem, quer dizer, isso é bastante evidente quando você comenta os assuntos de ordem econômica, política ou jurídica. Sim, Bruno, de certa forma, né? E aqui não vai um vitimismo, tá? Longe disso, eu odeio essa postura vitimista. Isso é para cara fraco, não é o caso. É que, como há um desconhecimento brutal a respeito, de economia mesmo, e ainda mais de escola austríaca. Ninguém conhece, o meio é muito ignorante nisso. Então, quando você... eles têm um credo no Estado, aquela coisa que é da mentalidade do brasileiro, né? Então, quando você cita alguma coisa assim, outro dia eu defendi o fim do SUS. O SUS não funciona e jamais vai dar certo. Foi uma loucura, né? Eles, como desconhecem, tendem a te rejeitar ou fazer chacota ou te tratar como um cara engraçado, porque isso os protege, né? Então, é assim, mas eu não dou a menor bola. Consigo ter algum respaldo de público, as pessoas começam a entender, e é o que eu acredito, é isso que serve. Mas, assim, não há uma, vamos dizer, quando eu digo, há essa estranheza do meio, não um tratamento raivoso, nada disso, né? Não é nesse sentido quando eu digo que o problema que eu tenho com os colegas, é só a incompatibilidade de pensamento faz eles me enxergarem como um ser estranho. Entendi. Talvez resultado dessa própria ignorância da obra e dos autores, né? Não, certamente, né? Tudo que você desconhece completamente, você tenta rejeitar e reduzir a nada, né?
porque lidar com a ignorância na sua cara é muito duro para você, para a gente. Então eu entendo como um mecanismo de proteção. Eu não me avecho com isso, não. Entendi. Deve ser muito difícil também, você que está num ambiente completamente imerso nessa cultura estatista, você ouvir uma determinada opinião que defende a responsabilidade individual, né? É mais confortável você ter um poder político por trás te ninando e garantindo, ou garantindo não é o termo correto, mas prometendo determinados direitos, né? Ah, claro, Bruno, é mais conveniente, né? Você se isenta de qualquer coisa, se isenta de ações que não tomou, se isenta de responsabilidade de decisões, enfim, e esse ideal do Estado protetor, esse pensamento todo que esses caras acabam sempre expressando, é uma realidade que jamais será atingida, eles sabem disso, e acaba sendo um berço esplêndido para quem não está afim de fazer nada e de encarar os problemas de fato, né? É muito cômodo, por ser ainda a verdade que determina meio, a verdade entre aspas, nesse caso, a grande verdade influente, fica cômodo para todo mundo não encarar isso, né? E não criar problemas. E quem não está preocupado em criar problemas, fica sozinho falando, que é o meu caso. Agora é fantástico que você tenha um apoio não só do jornal, do JM, do SBT de Curitiba, né, da sua chefia para continuar fazendo seus comentários, e o fato de você continuar fazendo os comentários demonstra que há um público querendo ouvi-lo, né? E isso é uma virtude e é uma coisa a ser elogiada, né? É verdade, né? Nunca houve nenhuma observação restritiva da direção da televisão em que eu trabalho a esse respeito, não. É muito pelo contrário. Eles acabam, sempre vem alguém perguntando, da onde é que você tirou isso? Você tá louco? Não, eu tirei daqui, ó, vem cá, vou te mostrar. E acaba gerando ainda mais respeito. E há respaldo de público, né? A gente nota hoje, a televisão tem uma coisa que nunca não tinha antes, que é um feedback imediato, né? Você tem Twitter, e-mails, né? E coisas que antes era restrita a cartas, que demoravam para chegar, então desconectavam a reação imediata que você causava no telespectador ao feedback que você tinha. Hoje não, o cara está lá com o smart na mão e já escreve na hora. Então, quando eu faço comentários nesse sentido, né, baseado na escola austríaca, fazer a crítica econômica, naquele mesmo momento vem lá um monte de gente falando, esse cara é doido, esse cara é um agente da CIA, ele é um entreguista. Como vem muitos falando, onde é que eu leio? É isso mesmo, eu descobri, onde é que eu procuro? Podem me responder, sabe? Vai instigando uma curiosidade nas pessoas, certamente, porque eles entenderam alguma lógica naquele comentário, né? E aí vão procurar outras fontes e acabam encontrando mais cedo ou mais tarde o Instituto Mises Brasil. Entendi. Você acha que, enfim, pegando o seu exemplo e de outros jornalistas que estão atuando na imprensa com essa mesma ideia de defender as liberdades, a economia de mercado, você acha que hoje há um maior espaço na imprensa para a defesa desse tipo de ideias? Ou o seu caso, assim como desses outros jornalistas, são exceção, Paulo? Eu acho que são exceção, Bruno. Eu acho que a direção dos meios de comunicação, dos grandes meios, eles ainda não acordaram, eles não buscam, essas poucas pessoas que fazem a defesa clara das liberdades, eles não têm um espaço por fazer essa defesa. Eles têm um espaço apesar de fazer essa defesa. É por outras razões, por coleguismo, por crescer dentro da empresa por uma série de outras coisas. Eu não vejo, não me parece, pelo menos, que alguém vem sendo pinçado cirurgicamente. Eu vou buscar este profissional porque ele faz a defesa da liberdade, vou dar um microfone para ele. Não sinto essa consciência no meio, não. Entre os patrões, enfim, não é isso que me parece. É uma coincidência, e as pessoas que estão fazendo essa defesa, expondo essas teses, acabam ganhando grande repercussão de um público carente. Então dá a impressão que tem muita gente, quando não tem.
você consegue contar aí nos dedos aí de uma mão, talvez, não é? Para um país continental é muito pouco. Então é uma esmagada minoria ainda. Não vejo como um movimento surgindo, não. É sucesso de público, mas ainda é um fracasso de apoio e consciência dos detentores dos veículos. E a televisão ainda tem um poder muito grande no Brasil, né? Você tem jornal, o público é muito menor, jornal impresso eu me refiro, é um público muito menor do que televisão. E, no caso, a defesa dessas ideias numa emissora de TV, ela tem um alcance muito maior do que um artigo de jornal, por exemplo, né? Exatamente, né? Até porque os jornais, a tiragem vem diminuindo brutalmente a cada ano já, é muito pequeno. E ainda mais no público que lê o jornal, é mais restrito ainda aquele que lê a coluna. Tem pouca gente lendo o jornal e o jornal, a leitura da coluna menos ainda, então, principalmente a coluna econômica. Então, se tiver, quem está na TV acaba tendo uma chance de influenciar bastante forte, ganha destaque e também ganha inimigos. E acaba chocando, né? A TV tem toda um certo glamour, o conservadorismo no mau sentido na televisão é muito grande, né? Até maior que no jornal, eu acho. Me parece isso. Então, quando surge alguém assim, a repercussão acaba sendo, para bem e para o mal, maior. E de qualquer maneira, eu tenho ficado bastante contente com o retorno. O retorno, para o meu lado, pelo menos as coisas que chegam até mim têm sido muito mais positivos do que negativos, Bruno. A respeito dos comentários que você tem feito para o JM do SBT de Curitiba, você fez sobre o famigerado sonegômetro, e nesse comentário você afirmou que havia uma cultura predominante no Brasil de que o Estado é uma coisa boa, que deve fazer coisas para ajudar as pessoas e que vai promover a justiça social. De onde você acha que vem essa cultura de dependência estatal, Paulo? Aqui, né, aconteceu essa história de superioridade moral do Estado, né? Me parece, assim, que ela ganha muito desse status a partir do varguismo, né? Quando o pai do povo acaba se confundindo com o Estado, enfim, depois com o debate marxista que vence o debate acadêmico, na verdade, eu estou usando o termo vence, quando na verdade ele toma, né, toma conta da universidade, que gera os formadores de opinião que vão ocupar os espaços e acaba todo mundo sendo criado apenas ouvindo este lado, né? Isso acaba gerando um automatismo nesse pensamento, assim. Então é muito difícil você encontrar alguém que não tenha buscado conhecer ideais liberais de responsabilidade individual que pense assim, de forma automática. Não, o automático dessas pessoas acaba sendo esse de Estado intervencionista, né? Eu acho que é por uma derrota de debate acadêmico mesmo, Bruno, que acaba influenciando tudo isso, além do momento da do Getúlio Vargas lá atrás, onde o Estado se confundiu com o líder, enfim, a CLT, toda essa história de proteção. Agora, Paulo, você consegue entender essa relação curiosa que a sociedade brasileira tem com o governo? Ao mesmo tempo que ela tem um governo em tão baixa conta, ela, quando vai reclamar de alguma coisa, ela sempre pede por mais Estado, e as manifestações aí do último mês, do mês passado e desse mês, é um sintoma claro disso. Bruno, eu entendo, talvez seja uma pretensão muito grande dizer, mas eu vejo da seguinte forma, aqui é um debate de uma ideia só. Né? É um meio muito restrito. O que você conhece, o que eu conheço, o pessoal que lê o Mises, que está lá no Instituto Liberal, que tem contato com o professor Olavo, enfim, ainda é muito restrito. Então, na verdade, quando ele enxerga um problema, ele não vê o antagonismo disso, que seria a redução do Estado, que é a causa do problema, né? O Estado é sempre a causa do problema, tá dizendo? E ele não consegue enxergar como a saída. É como o Saci. O Saci tem uma perna só, ele está lá pulando. Se o pé dele continua doendo, ele não tem o outro para ir, ele continua com aquele pé, né? Eu quero um pé maior, talvez.
É assim que o brasileiro acaba vendo as coisas. É bizarro a reação das pessoas, né, diante desse problema do governo inteiro. As pessoas vão para a rua para pedir mais governo. É um estado de insanidade completa, né? Por quê? Porque não há alternativa na cabeça dessas pessoas. É um neurônio só, não há diálogo, não. Aqui no Brasil há um monólogo de ideias e na academia, ai de quem tentar colocar outra coisa. Raras exceções, já é podado na origem. Então fica este monólogo da esquerda e quando as pessoas ficam descontentes com esse governo gigante, acabam, como só pensam com a cabeça da esquerda, pedindo mais governo. Bom, nesse mesmo comentário, você também comemorava o fato da sonegação estar alta, porque esse dinheiro deixava de ir para o Estado e ficaria na mão das pessoas, que saberia como melhor aplicar esse capital. Considerando que nós trabalhamos de janeiro a maio só para pagar tributos, Paulo, você acredita que essa situação irá mudar, dado o fato de que o governo perderia poder político e econômico, se, por exemplo, reduzisse a carga tributária? Não acredito que mude, não. Eu sou um cético disso. Não consigo enxergar, está longe disso. O empresariado brasileiro, que é quem teria condição de fazer alguma pressão imediata, né, que o governo sentisse, fosse ouvir, porque uma transformação cultural que formasse pessoas com pensamento liberal, então ela é muito lenta. Tem que ser feita, evidente, mas ainda é muito lenta. Então, a curto prazo, a única maneira disso seria mexendo com quem tem poder também, pelo menos algum poder, que é o empresariado. Mas o empresariado brasileiro é muito ignorante. É ignorante e não busca ouvir quem não é ignorante, quem conhece um pouco das coisas. Então ele quer fazer o quê? É mais negócios com o governo. O empresariado é bravo com o governo quando não tem uma boquinha para ele. Quando tem, está tudo certo. Então não vejo nenhuma força organizada que possa direcionar um governo para um caminho de redução. Porque para reduzir o imposto, o governo precisa reduzir o seu tamanho, precisa reduzir suas atividades, reduzir seus programas sociais, sua despesa e tal. E não tem nenhuma força política que pense isso para representar esta mudança. Então, não vai acontecer, não. Então, o comentário que eu faço, que você citou, que eu comemoro com que a sonegação está alta, é uma provocação e um protesto mesmo, né? Eu comemoro a ineficiência da Receita, que é a única maneira do dinheiro ficar na mão das pessoas, porque se for depender de um plano para que isso aconteça, nós vamos morrer e não vamos ver. E é interessante também que um dos poucos órgãos do governo com alto grau de eficiência seja a Receita Federal, não? Pois é onde ele precisa se alimentar, ele cuida melhor, né? Mas quer saber, Bruno, eu acho que a Receita ainda é ineficiente, rapaz, só por considerar que ela é um órgão do Estado. Eu acho que ela poderia ser mais eficiente ainda, para nosso azar. Para nosso azar. Ela ainda teria condição de nos morder ainda muito mais. Ainda bem que boa parte da ineficiência estatal ainda deve corromper no sentido de atrapalhar o trabalho da Receita Federal. Acho que ainda há alguma vida civil e empresarial por conta dessas ineficiências do Estado. Um comentário que você fez sobre a questão dos empresários é interessante, assim, e é sintomático dessa situação que você narrou. O fato do presidente da Fiesp, por exemplo, Paulo Scaff, ter se filiado inicialmente no PSB, né, no Partido Socialista do Brasil. Exato. Quando o homem de frente da entidade empresarial talvez mais forte do país se filia a um Partido Socialista, é sinal de que as coisas nessa área, nessa atividade privada, essa mentalidade é meio estranha, não? Essa mentalidade é bizarra, Bruno. O Brasil precisa de uma lobotomia coletiva nesse caso. É o que mostra isso. A Fiesp, que outrora lutou contra intervenções estatais, contra os comunistas, contra tudo isso, coloca primeiro que o Paulo Scaff já é uma figura fraquíssima, né? Eu não sei como o Paulo Scaff foi parar na presidência da Fiesp. Ou sei, né? Demonstra que a Fiesp está numa porcaria no seu pior momento histórico. O Paulo Scaff não poderia passar na frente do prédio da Fiesp. Não só isso, ele virou presidente, vai para o PSB, fica numa
puxação de saco com o PT, lá tentando se colocar no meio num projeto político horroroso, usa a Fiesp para se promover pessoalmente, e os interesses empresariais, que deveriam ser os interesses empresariais, que é o que? O livre mercado, é trabalhar sem o governo encher o saco, ficam em último plano, né? Eu tenho dúvida se na Fiesp está todo mundo louco, se lá ficou todo mundo burro e inocente, ou se eles colocaram apenas o Paulo Scaff para fazer um diálogo com o PT, para usar o Paulo Scaff e depois vão rifá-lo assim que o PT perder poder. Eu tenho dúvida se isso é uma estratégia ou se é só burrice mesmo. Pode ser ambas as coisas também, né? Até porque há estratégias burras, né? Então... Exatamente. Um outro fato político também, um tanto quanto curioso e revelador dessa mentalidade que nós estamos conversando agora, é o fato do Afif, que, enfim, foi candidato a presidente da República com um discurso liberal, teve uma atuação na entidade comercial em São Paulo, Associação Comercial em São Paulo também, defendendo bandeiras liberais, e aí aceita ir para o governo Dilma, né? Exato, Bruno. Essa do Afif foi um soco no queixo. Eu tomei um soco no queixo quando eu vi aquilo, porque respeitava muito o Afif, via no Afif ainda uma reserva, né, do pensamento liberal, e não só daquele que fica discutindo na internet ou em artigo de jornal. O Afif era um homem que ia a campo, que deu a cara, não é? Que tentou realmente realizar coisas, e de repente, já numa fase, vamos dizer, numa fase madura para a fase final da vida, ele joga toda a biografia fora, toda, para assumir um carguinho no governo Dilma Rousseff, que é um governo deplorável, desde a figura da presidenta, às ações que o governo toma. É a atitude que, olha, assim, colocou a hombridade do Afif Domingos em dúvida, sabe, Bruno? Ele se entregou completamente. Essa mentalidade do brasileiro, ela corrompeu, corroeu o pensamento e a moral de um homem que era respeitado pela reserva liberal que existia, como é o Afif Domingos. Aí quando você se depara com isso, você fala, vou correr para onde? Vou fazer o quê, né? Então o Brasil vive essa situação que ela é triste, revoltante, e a gente é muito teimoso em ficar aqui, viu? Paulo, num outro comentário para a TV, você criticava o fato de no Brasil haver um mercado fechado no setor de telefonia, e que as empresas do setor trabalham dentro de um ambiente protecionista criado pelo próprio governo, o que impediria a concorrência e a melhoria e barateamento dos serviços para nós consumidores. Você acha que a desregulamentação do segmento seria a solução para esse estado de coisas que você criticou? É a única que resta, né, Bruno? Não é possível qualidade com menor preço sem concorrência. Todo mundo que tem um mínimo de conhecimento sabe disso. Num primeiro momento, a privatização da telefonia no Brasil, ela até que funcionou, porque não havia concorrência alguma, passou a haver uma pouca. Mas depois que as empresas se estabilizaram mais ou menos com uma fatia considerável de mercado, já a concorrência que há não é num grau suficiente para que elas busquem a excelência do serviço. E o pior, né, criou-se entre aspas aí, gigantes da telecomunicação, que se falam entre eles, que não concorrem de maneira satisfatória para o cliente, mas que é muito satisfatório para o governo. O senhor Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, o homem que aparelhou a Anatel a serviço do partido, ele lançou aí um programa de desoneração tributária para as empresas, desde que elas apresentassem um plano de investimento para ele, ministro. Aí, se ele gostasse, ele aprovaria. Se gostar, aprova, entendeu? Criou um cartório de negócios no mercado de telefonia. Por quê? O que pode fazer agradar o ministro? Né? Uma empresa sabe, né? A gente vê como é que funciona isso. Você impõe uma dificuldade, alguém tenta vender uma facilidade. Então, o mercado fechado, que é hoje o de telefonia, acabou sendo muito interessante para o poder político de plantão. É por isso que você pega o seu telefone TIM, ele não funciona. E ninguém está nem aí para isso. A Anatel não está nem aí para isso, e nem o seu ministro, porque eles estão sendo beneficiados por isso. Além de que essa história de agência reguladora também já é bastante questionável, né? Assim, eu sou
muito mais partidário da liberdade completa. Deixe tudo correr solto. Se mais 10 empresas estrangeiras quiserem entrar aqui e abrir empresa de telefonia, prestar serviço de telefonia, que faz, nacional também, sem essa de cartório governamental aprovando e tendo a pretensão de dizer o que é bom e o que é ruim para o cliente. E esse tipo de ambiente protecionista, ele cria uma situação extremamente perversa, porque a sociedade vê as empresas de forma negativa e vê o governo como agente salvador do mercado, né? Exatamente. O governo se beneficia até disso, né? Ele se beneficia até disso, é uma espécie de armadilha, né? Que o povo bobão acaba caindo toda hora e fica repetindo essa história. A empresa é a vilã, todo mundo fala mal das empresas, mas elas estão jogando o jogo que deram para elas jogar. Né? As empresas estão obedecendo às regras que lhe foram impostas pelo Estado. A Anatel é isso, o mercado é isso, elas estão jogando. Agora, elas assumem um tamanho tão grande que a manutenção dessas regras acaba sendo também interessante para elas, mas enfim, a culpa, a origem do problema é na regulamentação e não é na virtude do empresário. Isso tá errado e as pessoas não conseguem enxergar isso. Isso já aconteceu no Brasil no mercado de automóveis nos anos 80. Você lembra que a gente tinha uma concorrência fake aqui, com Volkswagen, Ford, Fiat e Chevrolet. Haviam 4 marcas. Nossa, concorrem nada. A gente lembra que todas elas tinham um modelinho que se equivaliam um com a outra. Depois a Volkswagen até fez uma espécie de fusão com a Ford e era uma concorrência de fachada. Consequência disso foi o sucateamento tecnológico, tanto do parque industrial como do próprio produto que era entregue para o consumidor, o atraso completo. Né? E isso vai acontecer com toda certeza no sistema de telefonia no Brasil, se este modelo perdurar por mais algum tempo. Entendi. Paulo, parabéns pelo trabalho e muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno, obrigado. Eu que agradeço a você, ao pessoal do Instituto Mises Brasil, os demais podcasts que você fez, todos muito interessantes. É um prazer, me senti muito honrado batendo esse papo contigo. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.